Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 3 de novembro de 2022. São 8 horas da manhã e no Correio Brasilense o Mourão volta a cometer sincericídio. Ao criticar golpe militar e falar em voltar mais forte em 2026, Mourão reconhece por que é que não teve golpe no Brasil. Brasileiros, há hoje um sentimento de frustração, mas o problema surgiu quando aceitamos passivamente a escandalosa manobra jurídica que, sob um argumento pífio e decorrido 5 anos, anulou os processos e condenações de Lula, alegou Mourão. Mais adiante ele diz que defendeu por meio das redes sociais que uma intervenção militar pedida nas ruas por manifestantes pró-Bolsonaro deixaria o Brasil numa situação difícil perante a comunidade internacional e que as manifestações ordeiras, em justa indignação, serão bem-vindas, mas que há modos pacíficos de fazer bloqueios em pautas de esquerda e que o bolsonarismo tem total capacidade de voltar muito mais forte em 2026. O general destacou existir hoje um sentimento de frustração, mas que o problema foi motivado após a população ter aceitado passivamente a escandalosa manobra jurídica que permitiu a candidatura de Lula, o presidente eleito. Veja bem, é muito engraçado isso que diz o Mourão, pelo seguinte, ele diz que os brasileiros aceitaram passivamente que o STF anulasse os processos de Lula. Como é que poderia haver outra decisão? Ele queria que os brasileiros, esse que ele chama de os brasileiros, invadissem o STF e proibissem o tribunal de decidir soberanamente? Ou seja, ele diz que o golpe deveria ter sido dado antes. Não é? Então o sincericídio do Mourão também reconhece o seguinte: no frigir dos ovos não é comunidade internacional alguma, minha amiga, meu amigo, que o Mourão teme. Ele teme mesmo são os Estados Unidos, não é? Que deixaram bem claro que não aceitariam golpe no Brasil, porque ele sabe que os Estados Unidos costumam traduzir as suas questões diplomáticas em ações até militares, quando é o caso. Então, realmente, os militares brasileiros, que sempre se ajoelharam para os Estados Unidos, foram obrigados pelos próprios Estados Unidos a impedir que esse sujeito e os psicopatas bolsonaristas em geral cometessem um outro golpe no Brasil. Mas, na verdade, o que acontece é que os Estados Unidos fez isso simplesmente porque os Estados Unidos mesmo estão sofrendo risco de golpe de extrema-direita. O trumpismo e os trumpistas estão infernizando os Estados Unidos e, inclusive, os eleitores democratas sinalizam que estão com medo de ir às urnas neste mês para as eleições legislativas nos Estados Unidos. Então, sincericídio do Mourão simplesmente corroborou o que todos sabíamos, porque é que os militares não deram golpe no Brasil, não é? E a eleição de Lula melhora a situação de Josué, filho de José Alencar, ex-vice de Lula, na Fiesp. O movimento liderado por Paulo Scaff, um extremista de direita que presidiu a Fiesp durante muito tempo, que teve o objetivo de tirar Josué Gomes da Silva da presidência da Fiesp,
foi duramente atingido no domingo com a eleição de Lula. Josué não passou a ficar mais popular entre seus desafetos, mas ficou mais poderoso. Impossível imaginar a derrubada de um presidente da Fiesp neste momento em que ele é alinhado com o presidente da República recém-eleito. Neste momento, seus opositores contam também com a possibilidade de uma nomeação de Josué para o Ministério da Indústria e Comércio. Seria uma forma de ele deixar o cargo ainda este ano sem traumas. Porém, não se vislumbra que Lula vai deixar a Fiesp solta só para ter Josué no ministério. Ele vai ficar onde está. E Lula busca romper o isolamento do país na COP27 ao contrapor política ambiental de Bolsonaro. Tema do meio ambiente é o principal foco de interesse das potências estrangeiras. E aqui o Brasil vai romper o isolamento simplesmente com Lula participando da COP27. Em busca de romper o isolamento do país no cenário internacional durante o governo Bolsonaro, Lula desembarca na Conferência sobre Mudanças Climáticas da ONU, a COP27, entre os dias 6 e 18 de novembro, no Egito. Ao se contrapor à política ambiental de Bolsonaro, Lula faz um gesto de aproximação com os principais líderes do planeta e com essa mínima viagem, o Lula já começa a romper o isolamento do Brasil. E o Auxílio Brasil voltará a adotar exigências do Bolsa Família, prevê a equipe de Lula. E que exigências são essas? Basicamente, o seguinte: o Brasil voltará a exigir que os beneficiários do Auxílio Brasil ou do Bolsa Família, como deve voltar a se chamar o programa, vão ter que matricular e vacinar os filhos. Matricular na escola e vacinar os filhos. Simplesmente isso. E na Folha de São Paulo, CPI, projeto para criminalizar a pesquisa, perde força na Câmara após a vitória de Lula. Não vai ter CPI, não vai ter projeto para criminalizar pesquisas, que isso é um ato de força, é um ato arbitrário e o Brasil não poderia cair numa esparrela como essa. E o STF volta a julgar deputado bolsonarista acusado de fazer rachadinha. O processo, que se arrasta há mais de 20 anos, é baseado em denúncias de funcionários do gabinete de Silas Câmara. Veja, 20 anos para julgar um caso. Parece mentira, mas não é. E aliado de Bolsonaro, o PP já pisca para Lula. O PP desse sujeito aqui, o Ciro Nogueira, não é, que está aí cochichando com o Arthur Lira. Essa gente todinha vai fazer fila para aderir ao Lula. E ex-defesa alerta Lula sobre risco de o MTST ir contra a baderna golpista. Lula recebeu na terça alerta de um ex-ministro da Defesa, aliado do PT, sobre o risco de o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, de Boulos, agir contra os bloqueios de estradas promovidos por bolsonaristas golpistas. Na terça-feira, a Coordenação Nacional do MTST orientou sua militância nos estados a organizar manifestações para desbloquear as principais vias de acesso. Isso seria um banho de sangue. Ainda bem que não aconteceu. E o compromisso número 1 de Lula de combate à fome terá o desafio de superar o encolhimento nas ações de segurança alimentar. Mas, na verdade, esse não é um verdadeiro desafio, que basta reverter o encolhimento. O Conselho de Segurança Alimentar, Plano Nacional de Segurança Alimentar, Programa Alimenta Brasil e Merenda Escolar foram reduzidos nos últimos anos. E manifestações que pedem intervenção militar viram piada na internet. Vídeos em que bolsonaristas cantam hino nacional, marcham e gritam por intervenção militar acabaram viralizando nas redes. Esses vídeos são, aqui você tem, eu não vou passar porque está em outro veículo, né? Mas aqui os bolsonaristas marchando, mulheres, idosos, marchando diante de um quartel e pedindo um golpe contra a democracia. Quem postou foi o Felipe Neto. Essas manifestações viraram a coisa mais engraçada de 2022 com folga. Se você não viu, veja.
Procuradores do Distrito Federal vão ajudar o Ministério Público Federal em investigação sobre bloqueio de rodovias. E o Ministério Público vai começar a cobrar a conta desses golpistas. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.